Melhorar a qualidade do rebanho é uma das metas de todo produtor rural. Na Unesp de Araçatuba, o pesquisador Luiz Cláudio Mendes fala sobre seus estudos com equinos e ovinos. Ele e sua equipe buscam descobrir formas de evitar enfermidades em equinos e melhorar a qualidade dos rebanhos ovinos, contribuindo para uma maior produtividade do criador. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. O Ciência Sem Limites desta semana está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje são as pesquisas com cavalos e ovelhas, ou seja, equinos e ovinos. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado o pesquisador e professor Luiz Cláudio Mendes, do Departamento de Clínica, Cirurgia e Reprodução Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Quais são as suas pesquisas, assim, de um modo geral, rapidamente, para quem está nos vendo tomar ciência? Como você já disse, a gente trabalha no nosso laboratório, que é o laboratório de endotoxemia e enfermidade de grandes animais, com doenças de grandes animais. A gente procura resolver problemas da região que são importantes para essas espécies em Araçatuba. No momento, a gente está com projetos de pesquisa trabalhando com o condicionamento físico de cavalos atletas e temos projetos de pesquisa com qualidade de carne em ovinos. O senhor diz condicionamento atleta de cavalos? Atlético. Atlético? Conta isso para quem está nos vendo. Como é que é o condicionamento físico? Do jeito que tem um ser humano atleta, vocês estão procurando isso para o cavalo? Da mesma maneira que tem um ser humano atleta, vários equinos são utilizados para provas, são atletas, esporte. Aqui na nossa região nós temos muitos cavalos quarto de milha, e que é uma espécie, apesar de ser dominante nos Estados Unidos, não tem muitas pesquisas sobre a fisiologia do exercício desses animais. Aqui no Brasil, né? No geral. Do modo geral? As pesquisas são mais direcionadas para animais de corrida ou animais de enduro, que são esportes completamente diferentes. A gente optou por trabalhar com quarto de milha, que tem muito centro de treinamento aqui na região, e que é uma prova de curtíssima duração e de alta explosão, que exige muito da musculatura e de todo o organismo do cavalo. Quer dizer, toda a parte física do animal. Toda a parte física do animal. Ele faz um esforço muito grande, que são provas que demoram de 6 a 18 segundos. Então ele tem que ter uma explosão muscular muito grande, ele precisa usar o sistema respiratório dele e ele precisa estar bem treinado para fazer isso, para poder ganhar. Que tipo de prova? A gente está trabalhando com provas de laço em dupla e provas de 3 tambores. Agora, a gente vê que esse tipo de competição envolve uma estrutura gigantesca, enorme, né? Em termos de preparo, de montagem e até mesmo de premiação, né? Sim, tem algumas provas que premiam muito bem hoje em dia. Tem campeonato nacional, estadual, tem provas quase todo fim de semana. Antes da gente falar dos cordeiros, o que vocês pesquisam no cavalo, né? No equino? Na égua, sei lá, no cavalo, em termos de melhoria dessa avaliação desse condicionamento? Primeiro a gente avalia se o treinamento está sendo adequado. O que a gente tem comparado são animais que treinam todo dia, comparando com aqueles animais que treinam 1 ou 2 vezes por semana. E como a gente avalia esse tipo de treinamento? A gente dosa várias enzimas que estão relacionadas com a musculatura, a gente dosa o lactato, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que atleta também faz isso, que dá a dor muscular, a cãibra. A gente faz termografia, que é uma imagem que a gente analisa a temperatura do animal, de todo o animal, e endoscopia para ver as vias aéreas desses animais. Nós vamos detalhar isso no decorrer do programa. E a parte de ovinos? Quais são as pesquisas? A parte de ovinos a gente é uma criação recente em Araçatuba, 15 anos, 20 anos. Porque Araçatuba, para quem está nos vendo, está nos assistindo, Araçatuba é considerada a terra do boi. Terra do boi, gordo, né? E quando as criações começaram a mudar para o Mato Grosso por causa do preço da terra, hoje está bem para cima, aqui entrou o cordeiro. Por quê? Começou a ser mais comercializado, mais consumido, mas junto com os animais vieram várias doenças e a gente foi chamado a ajudar. E como esse é o nosso objetivo, a gente começou a trabalhar. A gente estuda algumas doenças, a gente estuda a adaptação desse animal à temperatura. Quem não conhece Araçatuba é uma cidade muito quente. E o cordeiro cheio de lã?
E ele tem lã, mas a lã é um isolante térmico, então ele vive muito feliz e contente aqui. A gente já fez vários trabalhos com animais tosquiados, sem tosquia, colocamos os animais para cozinhar ali embaixo, que a gente tem um galpão de aves, e eles estão adaptados à região. Eles não têm alteração de ganho de peso, nenhum fator que indique que ele está estressado pelo calor, que esse é o principal problema em clima tropical. E depois, a pedido da Associação dos Criadores de Ovinos do Estado de São Paulo, a gente começou a estudar um sistema de produção que garantisse um retorno maior para o proprietário, uma carne de melhor qualidade e com o produtor ganhando mais por produzir essa carne. E nesse aspecto o senhor coordena também um grupo, né? Qual é o grupo? É o Grupo de Estudos em Ovinos de Araçatuba, o GEOATA, que é um grupo de extensão, então ele é aberto, ele é certificado pelo PROEX, é aberto aos nossos estudantes de graduação e pós-graduação. E quando tem palestras, cursos, a gente recebe gente de outras universidades, a gente traz pesquisadores do Brasil inteiro para dar palestra e eles ajudam nos projetos de pesquisa que envolvem ovinos. Quer dizer, há um intercâmbio de conhecimento nesse aspecto. Sim, a nossa atual presidente do grupo de estudos é bolsista de iniciação científica de um projeto de pesquisa FAPESP. Quer dizer, vocês querem, via certificação, um projeto até de políticas públicas, né, para melhoria no estado de São Paulo? Foi um projeto de políticas públicas. A gente comparou criações tradicionais de ovinos com o que a gente chama de sistema de produção de cordeiro paulista, que são cordeiros confinados, a gente tem um confinamento aqui atrás, e que o produtor ele tem menos doença, ele produz mais, tem menos mortalidade, produz mais carne por animal, então ele ganha mais. Isso hoje em dia, o projeto terminou, está na Câmara Setorial de Ovinos e Caprinos do Estado de São Paulo e está sendo transformado num programa. Então essa carne vai ser certificada e o produtor vai receber mais por ela. Podemos então conversar com seus orientandos, ver esse pessoal que trabalha junto contigo no próximo bloco. Chegamos já no final deste bloco com o pesquisador e professor Luiz Cláudio Mendes, da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, aqui do campus da Unesp. Para você contactar o professor pesquisador Luiz Cláudio, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo, lmendes@fmva.unesp.br. Para você entrar em contato conosco, também está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. No próximo bloco, nós vamos conversar com membros da equipe de pesquisa do professor Luiz Cláudio Mendes, aqui do campus de Araçatuba. Esperamos por você, é um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar com as pessoas que pertencem ao grupo de estudos, ou seja, a equipe do professor Luiz Cláudio. Ao nosso lado, o João Pedro Barbosa. Ele é aluno do programa de pós-graduação em Ciência Animal, aqui do campus de Araçatuba. Que tipo de pesquisas você desenvolve junto à equipe do professor? Eu participo do grupo que realiza pesquisas referente ao condicionamento físico de cavalos atletas. Nós realizamos recentemente uma pesquisa com cavalos da raça quarto de milha, da modalidade de 3 tambores e de laço em dupla, onde nós avaliamos o condicionamento físico desses animais a partir de variáveis como a frequência cardíaca, frequência respiratória, algumas enzimas e também com o uso de endoscopia as vias aéreas desses animais. O que você constatou através do endoscópio, ou seja, em análise dessas vias aéreas? Nós analisamos que esses animais, quando desenvolvem um esforço extenuante, como as provas de 3 tambores, uma prova que o animal precisa de uma explosão e realiza num tempo muito rápido, que esses animais apresentam sangramento pulmonar. Nós dividimos esses animais em 2 grupos, em que treinam 5 vezes por semana e 2 vezes por semana. E foi possível observar que esses animais que treinam 2 vezes por semana apresentam hemorragia pulmonar numa velocidade bem abaixo daquela que os animais que praticam todos os dias. E o que você atribui isso? Ou seja, esses animais estão menos condicionados ao exercício que os animais que treinam 5 vezes por dia, apresentando mais hemorragia pulmonar. Você quer chegar aonde? A ideia desse projeto é passar informações tanto para os proprietários quanto para os treinadores sobre a importância de algumas doenças como a hemorragia pulmonar
para que seja possível estabelecer um treinamento específico para esses animais, para diminuir a incidência dessa doença e também para que esses animais tenham uma vida atlética maior. Vai seguir carreira acadêmica ou vai partir para a parte prática? Eu pretendo fazer as duas coisas, tentar conciliar as duas coisas, tanto a carreira acadêmica quanto a parte prática. Acredito que seja possível realizar agora o mestrado, possivelmente depois o doutorado e a participar também da vida a campo, né, e desses animais. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Mariana Jerônimo. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal aqui do campus de Araçatuba. Isso. Que tipo de pesquisa você desenvolve junto à equipe do professor Luiz Cláudio? A minha pesquisa é com equinos e a gente avalia o condicionamento físico desses animais. Mais especificamente com cavalos de laço em dupla, que são treinados. Alguns animais são treinados 1 ou 2 dias por semana e outros animais são treinados todos os dias da semana, 5 dias por semana. E daí a gente acaba avaliando como é o condicionamento físico desses animais. Qual é o período de treino? Acho que varia de entre meia hora a 2 horas no máximo de treino. E que tipo de pesquisa você coleta, você analisa? Porque o Pedro, ele vê a parte respiratória. Isso. E você? Eu analiso a parte de enzimas musculares, algumas enzimas que estão envolvidas na geração de energia para o músculo, então diretamente estão ligadas ao exercício, né, que esse animal pratica. Então eu avalio isso, algumas enzimas musculares, avalio também hemograma e lactato. E você tem algum resultado, algum dado já comparado com literaturas que te impressionou nessa sua análise? Então, as nossas análises ainda estão em andamento e os resultados também ainda estão sendo detalhados, mas a gente tem alguns resultados que indicam que os animais que treinam 5 vezes por semana realmente são animais com melhor condicionamento físico. Então, para quem está nos assistindo, a princípio é melhor treinar 5 vezes do que 2 vezes por semana. Mas seria muito prematuro dizer. É só realmente preliminarmente. Seria muito prematuro dizer. E você vai seguir o quê? Vai para a parte prática, seguir a carreira acadêmica? O que você vai? Você está no mestrado, vai para o doutorado? Vou para o doutorado. E sempre com grandes animais? Sempre com grandes animais, com equinos especificamente, assim. Paixão equinos, né? Eu pretendo seguir carreira acadêmica, mas como o João falou, a gente nunca quer se desapegar dessa parte prática, porque é uma parte gostosa, né, de mexer, e eu acho que todo veterinário gosta da parte prática. Então eu pretendo sim a carreira acadêmica, mas poder conciliar também com a prática. Sucesso na tua empreitada e nos teus objetivos. Obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Daniela Denadai. Ela é graduanda do curso de Medicina Veterinária aqui do campus de Araçatuba. Certo. E aluna de iniciação científica também. Isso. O que representa para um aluno de graduação estar inserido na iniciação científica? Eu acho que é muito importante a gente estar nesse meio da pesquisa que o professor Luiz Cláudio proporciona para a gente conhecer e despertar também o conhecimento e se a gente quer estabelecer se a gente quer realmente fazer a pesquisa no futuro, estar dentro de um mestrado, de um doutorado, ou então seguir a carreira como profissional. E eu achei muito importante essa participação, porque eu realmente gostei muito da área e participei de 3 projetos lá do professor Luiz Cláudio, e eu gostei muito e eu pretendo seguir nessa carreira. A iniciação científica, ela auxilia o aluno de graduação no desenvolvimento de pesquisas? Com certeza, foi fundamental para mim conhecer um pouco mais da área, despertar o conhecimento nessas pesquisas e também me ajudou muito durante a graduação. E quais foram essas pesquisas? Eu participei durante 3 anos com o professor Luiz Cláudio, com um projeto com ovinos, e o maior foi com cordeiros prematuros, que a gente testava alguns medicamentos para aumentar a taxa de sobrevivência desses cordeiros, que o nascimento de cordeiros prematuros é uma constante em propriedades, então a gente tentou testar alguns medicamentos que a gente poderia usar. E quais conclusões? Existiam 2 tratamentos, um com dexametasona, que já é utilizado na veterinária e também em humanos, que a gente comprovou que ele é eficaz, e também a gente testou o surfactante
intratraqueal nesses cordeiros, que é um tratamento que vem sendo utilizado em humanos, e a gente constatou que esse não é um tratamento eficaz em cordeiros, diferente do que a gente imaginava E no foi começo da divulgado pesquisa. esse trabalho, evidentemente. Foi o ano passado, a doutora Ana defendeu e ele já está sendo publicado esse ano. Parabéns e sucesso nos seus objetivos. Obrigada. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No último bloco, nós vamos continuar a nossa conversa com o pesquisador e professor Luiz Cláudio Mendes, aqui da Faculdade de Medicina Veterinária do campus de Araçatuba, da Unesp. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Vocês podem ver que o assunto são pesquisas com equinos, ovinos, no campus de Araçatuba, da Unesp. Ao nosso lado, o professor e pesquisador Luiz Cláudio Mendes, que é responsável por um grupo de estudos, pertence ao Departamento de Clínica, Cirurgia e Reprodução Animal aqui da Unesp de Araçatuba. Parabéns, hein, professor, por essa equipe dedicada e afinco, hein? Você tem aí uma equipe bem coesa e bem unida, né? Muito obrigado. A gente tenta estimular essa união, que eles trabalhem juntos, que sempre um pode acabar auxiliando. Nós temos alunos já com 3 IC seguidas, que depois vão para mestrado, doutorado, iniciam pelo grupo de estudo. E o que representa isso para a formação, tanto acadêmica quanto profissional desses jovens? O grupo de estudo ele ajuda muito na formação acadêmica, porque são coisas que eles não veem direto Não está na grade, na né? grade. Eles têm uma disciplina de ovinocultura, mas a gente aprofunda mais vários aspectos que eles não teriam e a gente junta esses aspectos que eles veem isoladamente. Então a gente forma um profissional de boa qualidade. O grupo é reconhecido no Brasil inteiro, a gente recebe... Vão para congresso, apresentam? Nós vamos para congresso no exterior, já foram, as meninas já foram, a gente vai no Brasil. E os pesquisadores que a gente traz aqui estão sempre elogiando, porque a gente procura manter um contato não só entre a Unesp, a gente traz o pessoal da Unesp direto, mas a gente tem trazido, quando calha uma banca, alguma coisa, a gente traz alguém de outras universidades. Nós podemos dizer que essas são pesquisas de ponta que vocês estão desenvolvendo aqui, praticamente inéditas nesse setor da ovinocultura ou até mesmo na parte de equinos? São pesquisas importantes, como tem doutorado envolvido, tem que ter aquela parte de ser inédita, né? Algumas partes, outras a gente está aprofundando o conhecimento que tem em outros tipos de cavalo, por exemplo, em outros esportes, vendo o que a gente pode fazer com o nosso animal aqui. Então isso é bastante importante. Parabéns, hein, por comandar essa turma bastante animada. Voltando nas suas pesquisas, já estamos no último bloco, né? Infelizmente não temos tanto tempo. Na parte de equinos, quais são os resultados que vocês buscam, que vocês tentam chegar a um denominador realizando esses testes ou essas pesquisas fisiológicas? De qual maneira a gente pode treinar esse animal sem que ele tenha um estresse muito grande, sem que ele tenha lesões musculares ou tenha sangramentos respiratórios, mas que no dia da competição ele chegue e consiga exercer o máximo da sua capacidade atlética? Vamos fazer um parênteses. Por exemplo, está falando em sangramento. O que esse sangramento? Porque quem está nos assistindo pode pensar, mas ele vai sangrar por onde e sangrar por quê? Ele vai sangrar pelo pulmão porque ele faz um esforço muito grande respiratório. E não é um sangramento excessivo ou é excessivo? Pode ser, depende do animal. Tá, o problema é quando esse sangramento começa a se repetir, começa a ter inflamação e você perde o animal para a vida atlética. Tá, e esse sangue ele sai o quê? Pelo ele pode sair pela narina ou ele pode ser deglutido. Então por isso que a gente usa a endoscopia, que é uma visualização direta das vias aéreas. Alguém deve estar perguntando, mas não tem um remédio, um medicamento para isso? Não, não tem. É uma alteração fisiológica. O que a gente conseguiu já correlacionar que animais que não têm um treinamento muito bom, eles sangram em velocidades mais baixas. Então, se o animal estiver bem condicionado, ele não vai sangrar ou vai demorar mais para sangrar. Como essas provas são muito curtas, então eles não vão sangrar. E vocês já conseguiram passar isso para os criadores aqui da região, em termos de, olha, você está fazendo errado, procura dar um tiro menor? As pesquisas estão ainda em execução, mas toda a propriedade que a gente vai, depois da visita, a gente retorna com um relatório para aquela propriedade que a gente utilizou, é sigiloso, passa para eles. Vocês estão elevando o nível de treinamento, melhor resultado, a gente com menos esforço. Adequando o nível do treinamento, que esse cavalo possa ter uma vida atlética maior. Ele não precisa ser aposentado tão cedo porque tem lesão repetitiva. Quer dizer, ele vai render muito mais. Por mais tempo. E sofrer muito menos. Lógico. Como um atleta convencional.
esse é o objetivo. E a parte de ovinos, professor? Vocês pertencem, além do grupo, vocês pertencem a esse projeto de políticas públicas. Vocês querem produzir carne e o que mais de excelente qualidade? Carne de boa qualidade. Menos gordura? Menos colesterol? Ela tem maciez maior, a gente fez várias provas físico-químicas, a gente fez degustação às cegas, então é uma carne mais aceita. Ela tem um sabor melhor, maciez, coloração, todos aqueles índices que são usados, além parte físico-química que força de corte, umas coisas que acho que não Agora, são tão importantes. a carne de cordeiro, né, do cordeiro, ela está sendo muito mais aceita, porque a gente sabe que a questão de 10, 15 anos não se tinha quantidade de frigorífico e nem nos cardápios dos restaurantes, né? Por que aconteceu essa grande modificação? Houve uma educação do consumidor, começou-se a servir carne de cordeiro nas churrascarias em São Paulo, principalmente. Foi um marketing do Uruguai que deu certo e hoje em dia é a segunda carne mais consumida nessas churrascarias rodízio em São Paulo, só perde para picanha. Por que o paulista ou sei lá o brasileiro não cria mais cordeiro e só pensa no boi? Qual é o período de evolução, ou seja, desde o nascimento até o abate de um cordeiro? O cordeiro, se for criado confinado nesse sistema que a gente propõe e que está sendo certificado, em 2 meses ele está desmamado, em 4 meses ele está abatido. E por que então, o um povo ciclo ainda muito pensa rápido. muito no Nelore? Porque é uma criação mais fácil. O Nelore você larga no pasto, pode esquecer ele lá. Vacina contra a fitosa, põe o sal no cordeiro coxo. precisa um pouco mais de uma mão de obra mais dedicada, que às vezes a gente não tem o problema de mão de obra. Alguém deve estar perguntando, comparativamente, o preço de 1 quilo de carne de cordeiro de 1 quilo de carne de boi? O quilo do cordeiro é mais caro, o produtor ganha mais e o ciclo é mais rápido, porque são 5 meses de gestação e 4 para bater. É um ruminante igual o bovino, precisa ter fibra e precisa ter uma fonte de proteína, é uma e a ração carne pro normal. ser humano tem menos É uma colesterol? carne que tem baixíssimo colesterol, principalmente desses animais novos, porque eles quase não têm gordura, a gente abate só quando ele já está com aquele pouquinho de gordura que é necessário para o frigorífico, para não estragar a carne. É uma das melhores carnes, é fácil de ser preparada. É que tem um mito muito grande que antes o pessoal consumia animal velho, então tinha um gosto muito ruim, precisava colocar vinho, hortelã. Hoje não precisa mais nada disso. Você pode fazer igual um churrasco normal na sua casa. Perfeito. Professor, felizmente nosso tempo está chegando. Tem algum ponto que o senhor queira falar que eu não perguntei, que é de extrema importância nas suas pesquisas? Onde é que vocês vão chegar também, cordeiro, além de tudo isso do ponto positivo que o senhor disse? A gente quer um animal que produza mais, né? As pesquisas hoje em dia vão muito com prolificidade, quer dizer, hoje no Brasil a gente procura animais que deem gêmeos, em outros países já estão nos trigêmeos. Por que em outros países está no trigêmeo e aqui só São países que têm mais tradição, são mais antigos na criação. Mas a qualidade genética, vocês vão chegar lá? Chegamos, nós já temos no estado de São Paulo a melhor qualidade genética do Brasil. Alguém deve estar perguntando, inseminação artificial em cordeiro não funciona ou funciona? Não, funciona, mas ela é cirúrgica, tem uma eficácia menor do que em outras espécies. Então o modo tradicional ainda funciona bem. Depende do grau de tecnificação do proprietário, né? Não dá Com certeza, em breve o Ciência Sem Limites vai voltar aqui para... Já teve caso de trigêmeos ou ainda não? Nós já tivemos aqui num projeto de pesquisa nosso que nasceu. Mas vocês querem tornar uma constante? Isso, sempre aumentando. Professor, obrigado então pela sua participação. Para quem tiver interessado em entrar em contato com o professor e se aprimorar mais em termos de equino, em termos de prática e aprimoramento de avaliação de condicionamento físico, bem como ovinos, o e-mail está aí, lmendes@fmva.unesp.br. Se quiser conhecer o campus e a faculdade, www.fmva.unesp.br. Se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós esperamos por você.